está no ar. Especial hoje, estreia. Nós vamos falar hematologia em cena. Não, podcast da hematologia em cena. Né? E esse é a nossa pauta. Nós vamos falar tudo sobre hematologia. É estreia hoje. É estreia. Doutor Fernando Calera, que vai comandar o programa. O podcast é dele, nós estamos aqui para auxiliá-lo. Nós estamos aguardando um convidado do Dr. Calera que está chegando, ficou preso no trânsito, mas ele chegando e vai participar com a gente, que é o Dr. Evandro Rosa. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Verinha. Boa tarde, doutor. Boa tarde, os amigos que estão nos acompanhando. O trânsito São José dos Campos está nos atrapalhando, né? Atrasou o doutor Evandro, mas está chegando. Ele está chegando. E ao vivo é assim, ele chega e vai entrar e vai participar brilhantemente. É que a gente está com café, todo mundo abastecido, com café, com água. Isso, tá aí. Doutor Fernando Calera, bem-vindo. E vamos falar hoje sobre hematologia. Sobre saúde. Saúde em geral e hematologia, que coisa. Fala um pouquinho mais perto aqui, doutor. Isso. E aí, doutor? Vera, boa tarde. Leandro, boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, é um prazer muito grande estar aqui. Em função de algumas metas que a gente tinha aí na empresa, no Centro de Hematologia. E fiquei contente, viu, Leandro? É a ideia de... parece que é alguma coisa que está se realizando aqui. Com esse podcast e o apoio de vocês. Então, estou muito contente, muito satisfeito. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse, não falando que ninguém sabe, mas assim, o que se refere à hematologia? Não, começa desde o começo, doutor. Começa desde o começo. Da onde começou a empresa do senhor, né? O consultório, como é que começou? Como é que começou a carreira? Quanto tempo o senhor tem de carreira? Porque o mais importante é a gente primeiro saber, antes da empresa, saber quem é o CPF. Né? Quem é a pessoa, quem é o Dr. Fernando, para que as pessoas elas possam se conectar e entender, porque muitas das vezes de empresa para empresa tem várias empresas por aí, né? Verdade. E as pessoas elas se conectam com pessoas, isso é mais importante. Então, acho que o senhor pode utilizar o tempo que o senhor precisar para se apresentar, da onde começou, como surgiu, e aí começa a falar da onde... Ô, Leandro, me desculpe, só para falar, o que é hematologia? Porque tem gente que não sabe. Claro, claro, eu explico sim. Bom, eu me formei, eu sou oriundo da Universidade de São Paulo, da USP. Eu fiz a USP em Ribeirão Preto. Que eu nasci, fui criado em Araraquara, uma cidade do interior de São Paulo. Uma cidade simples ali. E acabei indo para Ribeirão, que era 1 hora de viagem ali de Araraquara. E uma faculdade muito boa. Então eu consegui passar, foi tudo legal, fiz a faculdade. E eu sempre tive uma pegada assim mais científica, de fazer pesquisa, estudar. Eu fui caminhando por essa área. Fiz a faculdade, eu fiz a residência lá também na USP. Eu passei na época em primeiro lugar na residência, era um negócio pesado, né? Mas fui lá. Naquela época estudava. Fazia bem feito, acho que ainda tento fazer. Fiz a residência e como eu tinha essa pegada aí de pesquisa, eu pedi, na época, que foi uma coisa mais ousada ali, para fazer o doutorado junto com a residência. O comitê de pós-graduação da USP aceitou e falou assim, tá bom, você já tem até alguns trabalhos publicados, alguma coisa assim, pode fazer. E nesse meio tempo amadureceu a ideia da hematologia. Por quê? Na época estavam começando os primeiros passos ali dos transplantes de medula. O transplante de medula óssea, ele envolve muito o sistema imune. Mudar, alterar o sistema imune, mudar e alterar as células. E isso sempre me encantou. E eu acabei indo para a hematologia. A hematologia lida aí com doenças do sangue. Entendi. Anemias, distúrbios aí de plaquetas, que é um elemento que faz a coagulação do sangue. Certo. E os tumores. Principalmente assim, linfomas, leucemias, né? Por quê? Porque são todas doenças transplantáveis. A gente faz parte do tratamento dessas doenças o transplante de medula. Sim.
Como isso tudo parecia que era muito, muito próximo aí com o que eu desejava, eu fiz a residência, depois primeiro a gente fazia 1 ano de clínica médica geral e depois a hematologia. Fiz a hematologia, emendei o doutorado e toda essa parte laboratorial para fazer transplante tem que ter coleta de células-tronco, congelar células-tronco, tem algumas coisas, algumas estratégias, e eu fiz tudo isso. E então, rapidamente, tinha uma formação bacana. Sim. Eu estava pronto mais ou menos, eu terminei em 92, fiz a residência, doutorado, em 98 eu estava pronto. Andei por alguns lugares, saí do país, voltei. E um lugar interessante que me pareceu foi São José. Engraçado, né? Por quê? Era assim... Não tinha nada em São José. Na área não tinha nada. 27 anos atrás, né? 27 anos. E sabe aquela coisa de... o espírito, eu tenho um pouco isso. Agora estou ficando mais velho, diminui, mas... Não, fica mais avançado. É a história de ir para um lugar que não tem nada e montar tudo. Então, de montar do nada e fazer, e brigar, e ir atrás... Eu tenho essa pegada. E São José, assim, caiu como uma luva. Então é um centro de pesquisa, na verdade. O centro de hematologia hoje ele consegue fazer pesquisa, mas muito mais assistência. A gente faz transplantes e o tratamento de pacientes aí. Quando a gente começou aqui foi bem difícil em função de... Como não tinha nada... Mão de obra, estrutura. Eu fico imaginando, 27 anos atrás, ninguém. Isso, que aí chegou o Evandro e a gente sempre se deu muito bem. Mas é a política de saúde, velho. Na época, a ideia, em geral, é sempre encaminhar para São Paulo, doenças assim. E eu fui meio água mole em pedra dura, tentando, falando, vamos tentar tratar aqui, mas óbvio que tem custo isso, é caro, mas o SUS tem financiamento. É ruim? Vá lá, mas tem o financiamento, tem as políticas. Sim. Eu só queria implantá-las. Sim. E com o tempo acabou dando certo. Eu tratei a primeira paciente de leucemia aqui, foi no Pio 12, e ela hoje tem 2 filhos, eu encontro ela por aí, é uma senhora já. A primeira que o senhor tratou foi quanto tempo atrás? Estava aqui, né, tínhamos começado em 2002, acho. 2002. Então, em 98 o senhor veio para São José, iniciou em 98... 2002, ou seja, 4 anos depois, é isso? 4 anos depois o senhor começou o tratamento. Conseguiu. Todo esse tempo, Leandro, implantando serviço, treinando o pessoal que estava interessado, sim, convencendo diretores de hospital aí a gente começar alguma coisa. Na época o Pio 12 era um hospital muito forte, né, na região. É ainda, né? Em oncologia. Né? Então, era ali e tudo começou ali. E dali... caminhar para os transplantes foi uma questão de tempo também, né? Certo. O doutor Evandro, ele está com o senhor já desde o começo, é isso? Desde o começo, 1 ou 2 anos de diferença que ele chegou depois. E foi assim, um achado, né? Evandro é aquele parceiraço, assim, sabe? A época ruim, nós estamos juntos. A época boa, estamos juntos. Não tem... brigas em função de nada, não. A gente sempre caminha junto. Né? Tem que ser, velho, porque passa perrengue junto, as famílias se conhecem, você acaba virando meu irmão, assim, sim, né? Verdade. Para dar certo tem que ser assim. Tem que ser o assim. O que parece mais lá para vocês fazer? Mais transplante de medula? Hoje bastante, velho, mas os transplantes também tem uma história que para fazer transplante no Brasil você tem que ter autorização do Ministério da Saúde. Seja SUS, convênio, o que você quiser fazer. Mesmo particular, o senhor precisa de uma Mesmo autorização particular. Para o seu serviço ter autorização para fazer, para funcionar, você pede autorização. Bom, você faz todo o projeto, mostra que você tem todas as sim, condições, apresenta para a Secretaria de Saúde local, ela aprova, vai para a regional, que já era em Taubaté, era em São José, depois mudou para Taubaté, que é o Estado aprova e aí vai para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde elege um comitê de especialistas, 2 ou 3 colegas, que vêm até o nosso serviço, vêm até São José e falam, olha, examinei, está tudo certo, eles podem fazer. Mas e aí isso eles demora, chancelam. porque às vezes o paciente não tem pressa em receber. É que você está iniciando, não é? Aí a gente tem uma pressão de pacientes,
tinha pacientes ali já esperando, pensando em fazer. Entretanto, tem que ter autorização, não dá para fazer antes, né? Eles nos permitiram fazer alguns pacientes como se fosse um piloto. Sim. Mas depois falaram, agora chega, espera a autorização. Mas veio rápido, viu, velho? Não foi demorado, não. Veio rápido. E aí, você imagina, agora com autorização, não para mais de fazer, né? Bom, doutor Evandro Rosa acabou de chegar. Nós falamos que estava aguardando o senhor, que o trânsito tinha segurado o senhor. São José já é uma grande metrópole, né? Então, realmente tem problema de trânsito. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Boa tarde, obrigado. Boa tarde, doutor. Tudo jóia? Eu fiz o que a gente combinou, Evandro. Eu te elogiei, como a gente tinha falado no início. Ele falou que tá guardando o Pix cair na conta. Tá guardando o Pix cair na conta. Que ele veio com uma lista aqui, ó. Começou a falar a lista e tal. Ele falou, vai ter que pagar bem. Para passar pro senhor que ele realmente falou bem. Ele elogiou bastante. Ainda bem que sim, o Fernando. Puxa só o microfone um pouquinho mais para perto do senhor aí. Mas, doutor, ele estava contando como vocês se conheceram, como começou, né? Sim. E que ele era um apaixonado desde que ele estava fazendo faculdade. Ele viu que o ramo desse seria esse. Eu ia perguntar para ele, agora vou perguntar para vocês dois. É igual a outra faculdade? Você tem que fazer, optar por um ramo no último ano ou não? Você pode se formar e depois que uma você vai especialização, ver o que é isso? Uma especialização. Na nossa época, né, Evandro, era assim. Hoje está um pouco mais flexível isso, mas terminava o curso, 6 anos, imediatamente já prestava a prova, ia para a residência. Você faz a residência era uma especialização muito forte, e depois você pode ir para a área de pós-graduação, o senso estrito, que é essa, mestrado, doutorado, é uma coisa mais formal, você defende uma tese para fazer esse título, isso é uma forma. E você pode ir direto com a especialização, atuar, e depois fazer alguma especialização. Por exemplo, o Evandro fez o MBA, então ele tem toda uma estratégia aí na empresa que nos ajuda muito de evolução dela, né? No fundo, velho, veja, 6 anos aí, né, Evandro, de faculdade, 3 anos de especialização residência, 2 de qualquer outro curso. Na verdade, sim, uns 10 anos, né? 11, 12 anos, verdade, até você estar pronto para ir para o mercado. Fora as atualizações que vocês precisam fazer aí anualmente, né? Não para, Leandro, anualmente. Aliás, hoje com a internet é todo dia, você está todo... Agora, a gente é da época, né, Evandro, que para você ter um artigo científico demorava 2 semanas para chegar na sua mão. Hoje, você clica um botão e eu tenho segundos. Mas eu queria deixar o doutor Evandro Rosa falar um pouquinho, que hoje é a estreia do podcast, né? Do doutor Fernando é convidado. E então hoje é mais para o pessoal conhecer vocês, que a gente vai ter uma vez por mês vocês aqui com a gente. Queria que o senhor falasse um pouquinho do senhor. Sim, eu sou formado em 96 pela Santa Casa de São Paulo, mas já me considero uma pessoa joseense, praticamente. Estou aqui há 25 anos. Acho que o Fernando está há 27, né? Isso. Então já somos joseenses. Pode metade da vida... Com certeza. Metade da vida já passei aqui, né? E sou formado pela Santa Casa de São Paulo. Fiz a minha especialização lá também, em hematologia. E é uma coisa curiosa, porque eu não sei se vocês já conversaram, mas eu queria ser cirurgião. O Fernando sabe bem da história. Fernando sabe bem da história. Meu currículo até o 4º ano da faculdade, são 6, ele era totalmente cirúrgico. Eu tinha certeza que eu ia ser cirurgião. E aí eu me lembro que eu tive um primeiro contato com um paciente hematológico no internato do 5º ano. Me interessei muito na época. Era um diagnóstico de mieloma, uma doença na coluna lombar, né? Teve uma fratura, um jovem, eu achei interessante. E além de achar aquilo interessante, quando eu passei pelo estágio de cirurgia, não era bem aquilo que eu esperava para a vida. Era muito braçal, a rotina muito puxada, mas achava que a clínica encantava mais. Entendi. Né? Então, foi uma virada de chave ali para um jovem, né? De 20 anos de idade. Difícil tomar uma decisão? Difícil, para quem ficou 4 anos pensando numa especialidade, mudar para outra, mas sou muito feliz, não me arrependo, não. Que bom, né? Você tomar uma decisão e depois falar, era isso realmente que eu queria. Mudar no caminho, né, velho? E depois falar, acertei a mudança. Eu vejo o pessoal dar virada de chave depois de um certo tempo e tem que ter coragem. E ainda estava na faculdade, estava no tempo, né? De mudar. Sim, é um estudo interno, né? Um estudo do sangue, né? A hematologia é mais voltado para dentro, né?
A parte da hematologia, você consegue descobrir também algumas alergias, algumas doenças externas, é isso? Referente à pele? Não, essa seria uma atuação do dermatologista, né? Dermatologista. A gente seguiu a área da hematologia. Mas vinculado ao sangue ali, tudo que é referente ao sangue consegue detectar, de repente, alguma coisa que é exposto na pele ou não, ou envolve 100%. Às vezes, como o sangue, ele nutre todos os tecidos do corpo, você pode, eventualmente, em algumas doenças de pele, ter uma expressão também, uma correlação com alguns achados em exames de sangue. Sim. Né? Então, a gente brinca que o hematologista acaba tendo que saber um pouquinho de todas as outras áreas. Né? Então, é uma especialidade muito bonita, porque você tem que entender muito bem como funciona toda a fisiologia de todo o corpo, de pele, rim, pulmão, fígado, dominar controle de infecções. Né? Sim, eu pergunto porque quando você tem alguma coisa referente à pele, a primeira coisa que o médico, o clínico geral, né, que ele acaba direcionando, antes dele direcionar, ele fala, olha, faz um exame de sangue, né? É verdade. E aí vai lá, faz vários exames. Então, eu estou perguntando relacionado justamente por isso. Mas é interessante isso, viu? Doutor, vocês dois são sócios. Tem mais alguém ou só vocês dois na sociedade? Só nós mesmos. O que torna o CHV diferente dos outros centros hematológicos do Brasil? Há algo que vocês oferecem em termos de estrutura, filosofia ou atendimento que vocês consideram único? Eu acho que... posso começar. Eu acho que pelo nosso histórico de ter começado todo o atendimento de oncohematologia no SUS, aqui, eu não sei se o Fernando já comentou, né? Que foi lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente sempre teve um vínculo, um envolvimento muito intenso com o SUS. E o SUS 75% da população brasileira é usuária do SUS, né? Verdade. E você tem que entender a realidade do SUS, que ela é diferente de um plano de saúde privado. Sim. Então, como a gente tem essa expertise, esse longo tempo, muitas horas de voo, que a gente brinca muito, né? Tempo faz muita diferença também, e a gente conhece todo esse lado da grande maioria da população, eu acho que o nosso diferencial é ter esse olhar, essa empatia para o paciente SUS. Porque o convênio, você está numa realidade onde você tem mais ferramentas para trabalhar. Sim. Mas você tem que ter a vivência do SUS para saber tratar o paciente em qualquer cenário. Eu acho que esse é um diferencial nosso, estarmos aí envolvidos com o tratamento do SUS majoritariamente em São José, mas também tivemos uma participação na criação do serviço regional, né, do Vale todo. Então a gente acaba tendo esse diferencial, né, Fernando? A gente saber lidar com todos os tipos de cenário, até os mais desfavoráveis. Aqui atende o Vale, então, não só São José? O transplante, ele é referência para o Vale todo, para os 39 municípios dessa Divisão Regional de Saúde 17, que é a nossa aqui, não é? Hoje, com as novas portarias, em teoria, a gente pode atender o Estado, o Brasil todo. Basta ter encaminhamentos, né? E temos falta de leitos de transplante no país. Então, hoje passa... Mas eu concordo com o Evandro, o Vera e Leandro. Talvez isso venha até de formação, criação, a gente discute muito isso. A gente vem de famílias que não são ricas, são famílias simples, que investiram ali na educação, na formação dos filhos. E fazer uma faculdade de medicina é caríssimo? É caro, embora a gente tenha feito, eu fiz a USP, que a USP não, é a Universidade de São Paulo. É gratuita, mas vem de impostos, né? Então, no fundo, a gente acaba tendo, os pais aí acabam tendo participação. Mas eu digo assim, eu acho que traz muito assim de criação mesmo, de pai e mãe. Olha, não faça só pelo dinheiro. Parece que eu vou ser piegas, mas não é. Não faça só pelo dinheiro. O SUS tem que ser alguma meta para você. Devolva alguma coisa para a sociedade. Sim. E aquilo fica. Você é criado dessa forma, aquilo fica em você. E é uma verdade hoje. Eu acho que se a gente só atender esse convênio, né, Evandro? Não critico, não. Talvez, do ponto de vista financeiro, não ganhasse mais, não sei. Mas, olha, o serviço que a gente faz hoje é gratificante. E essas pessoas que têm essas doenças muito graves, leucemias, mieloma, que o Evandro falou, eu acho que sem a gente,
não teria a menor chance. Verdade. Sim, com certeza. Faleceria muito rápido. Desculpa, Então, acho que a gente faz algum diferencial aí para a comunidade. Eu quero pontuar uma coisa aqui. Um abraço, doutor Rodolfo Berti. Todos os médicos que vieram como convidados dele aqui têm o mesmo pensamento, doutor Rodolfo. Porque o doutor Rodolfo faz um atendimento hoje, um atendimento médico com acolhimento. E é o que eu estou vendo em vocês dois. Porque do jeito que vocês falaram do SUS, é acolhimento. Né? É uma visão diferente. É uma visão diferente. É o que eu falei para o doutor Rodolfo na outra vez que ele teve, que é a primeira vez com a gente. Hoje a população é carente do médico de antigamente, o médico de família. Sim, é verdade. E os médicos estão enxergando isso e estão trazendo para o seu dia a dia esse acolhimento. Porque os médicos, teve um tempo aí que você chegava lá e falava, não, você embora. O médico olho no olho. Teve um tempo não, o dia de hoje é isso. Né? Acho que tem muito ainda, né? Eu também acho, essa história muito de rápido, colocar a mão, examinar. Ele ver o que o paciente precisa, não é? Atender, particularizar aquele caso. E a telemedicina, que é uma coisa que você tem que ter extrema cautela. Olha, eu não entendo nada de medicina, mas eu confesso que eu não entendo nada de medicina, mas eu acho um absurdo. Mas para algumas coisas mas é muito raso, muito raso. Se você tem uma negligência médica no tratamento pessoal, cuidado, né? Se você tem uma negligência médica no tratamento pessoal ali, na entrevista direto com o médico, imagina a telemedicina. Como é que pode o negócio? E às vezes, a conversa via online é uma coisa, quando você está... o ser humano, ele é um livro, você consegue lê-lo. Então, se eu olho para o doutor Evandro, eu consigo ver algo que ele não quer me passar. E através disso eu consigo perguntar alguma coisa para ele. Né? Exatamente, né? O corpo explica, o corpo fala, né? E aí, numa situação dessa, numa entrevista pessoal, né? Numa consulta médica pessoal, eu consigo detectar alguma coisa. Aqueles que estão na parte empática, né? Na empatia, no tratamento direto com a pessoa. Agora imagina como que você está na telemedicina ali, você liga. Mas eu acho que na pandemia ajudou bastante. Muito vago. Era o momento que precisava. Era o momento que precisava da telemedicina, na pandemia ajudou bastante. Mas eu concordo com você, né? E nós somos criados assim, treinados assim. Eu falo muito com o Evandro. A gente tem sim uma certa dificuldade de lidar com isso, com telemedicina. Por quê? O nosso treinamento é assim de examinar, né? O que você falou, de pôr a mão, de examinar, de ver o que está acontecendo, de olho no olho, o que o senhor está sentindo, o que a senhora está sentindo. E meio desconfortável na telemedicina, né? Você não sabe nem direito como fazer essa parte de exame. Tudo bem, a gente conversa o que for possível resolver, mas olha, é uma mudança de tempos, de paradigmas. Eu vou vocês aqui. Eu entrevistei um médico uma vez aqui, e ele disse assim... os médicos de hoje, não menosprezando a faculdade de hoje, mas assim, tem médico que se formou hoje não sabe o que é sarampo, porque sarampo já estava erradicado. Só que o sarampo voltou por questão da população não querer mais vacinar os filhos, criou-se uma neura contra a vacina, não foi? Foi, sim. Então, aí chegou uma amiga minha, levou o filho num médico, ele estava com sarampo, ele falou, está com uma alergia, e pronto. Só que era sarampo. Vocês que se formaram lá atrás, bateu o olho, você já sabe, não é verdade? Sim. Porque vocês conhecem todo tipo de doença. Então o médico olha, às vezes o cheiro. Eu até falei para o doutor Rodolfo uma vez, tem doença que tem cheiro. Verdade. Exatamente. Sem dúvida. Exatamente. Então o médico de antigamente... Como que você pega isso na telemedicina? Não tem lógica, não tem. Né? Movimentos, como você falou, o corpo fala. Como que você vai expressar isso? Entra, tá com uma erisipela, só de olhar na perna, já sabe. Então assim... É o cara que fez realmente a residência, né? O médico trabalha no pronto-socorro, você pode tranquilamente, que ele sabe tudo, né? Então... Porque hoje a gente tem uma geração de médicos que você está conversando com ele está ali, assim, colocando numa IA, né? Numa inteligência artificial, no chat GPT. Fala para mim o que você trata isso aqui. O chat GPT manda pronto. Mas ele esquece de examinar a sua perna, ver como é que você está se mexendo, como é que está a mucosa, o hálito. Escuta, como é que chama? Olha, ausculta, o hálito, o odor da pessoa. Eu tenho um desabafo aqui. É isso mesmo. É complicado. Eu tenho 40 anos e há um ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, eu sou muito ruim para data. Eu tive dengue e passei muito mal, quase morri. É mesmo? Estava quase fazendo o testamento das dívidas lá para a esposa e para minha cachorra, né? Porque eu não tenho filho ainda. E depois desse 1 ano,
eu comecei a me recuperar, e aí eu pratico esporte, e aí passei mal num dia na academia, mas passei mal, literalmente, fui embora de SAMU, né? Agradeço muito o atendimento que eu tive pelo SUS, tenho convênio, mas o atendimento que eu tive pelo SUS ali foi fantástico. E não era um principiante, né? Você já estava acostumado e passou mal. Sim, já estava muito acostumado, já avançado já nos treinos. E aí, a partir do médico, falou, olha, cara, você perdeu muito peso, você está fazendo muito esforço, você continua na rotina e você vai ter que fazer esses exames aqui e tal, e aí para seguir nesse desabafo. E aí eu fiz a primeira bateria de exames, né, de sangue, vários exames, o médico me olhou e falou, o que você tem? Aí eu contei toda a história para ele fez uma bateria de exame, detectou que estava ruim, comecei a tomar os medicamentos, né, as B12, enfim, várias vitaminas. Passou-se 6 meses depois, eu fui de novo. Aí o médico me olhou e falou, mas e aí, o que você tem? Daí eu falei, doutor, estou bem e tal, mas referente aos exames, ele falou, você está ótimo. Eu falei, não, mas eu preciso de um exame de sangue. Ele falou, rapaz, tá bom, vou receitar para você aqui o exame, o que você quer mais? Aí eu falei, eu gostaria de um check-up geral, né? Tenho 40 anos. Ele falou, não, você está bem. Enfim, mas ele receitou ali, né? Aí eu fiz os exames geral, né? E aí a minha mulher falou, mas e aí, você não vai marcar o retorno com o médico? Eu falei, não vou. Eu não vou, porque, a não ser que você me mude de médico, né? Porque ela que cuida da minha agenda. Ela falou, mas por quê? Eu falei, porque o ChatGPT me deu tudo. O ChatGPT, ele me deu mais informações do que o meu médico. Meu Deus. Ele falou, olha, seu B12 está excelente, falou tudo, literalmente tudo. E o médico me olhou e falou, não, você está ótimo. Eu falei, doutor, eu estou sentindo umas dores assim assado e tal. Mas é muito complicado no dia de hoje. Porque eu sei que o convênio, ele paga-se muito mal para o médico, né? E aí o médico ele precisa fazer aquele atendimento muito rápido, para que ele tenha volume e no final do mês ele tenha lá o seu... Verdade, é um círculo vicioso, eu concordo, mas ele não pode justificar, né? Sim. Para vocês, além da prática clínica, vocês também atuam na formação médica. Olha que bacana isso. Como enxerga o papel de vocês na formação de novos hematologistas e médicos da região? E o que mudou desde a implantação da residência médica em hematologia? Vera, isso foi uma outra vertente aí do Centro de Hematologia, né? Conversei com o Evandro, a gente falou, olha, vamos tentar caminhar por esse lado. Pela aquela experiência que a gente tinha prévia, doutorado, MBA, de ensino, nos interessava caminhar por esse lado também de aprendizado e de ensino. Uma forma, e você acaba tendo formação de mão de obra do jeito que você quer, isso para o mercado é bom, sim, não é? Era a residência médica. Nós fomos aprender como é que se pede, tudo tem credenciamento, viu, né? Então sim, tem que pedir credenciamento agora para o Ministério da Educação, para o MEC. Então também tem toda uma rotina, tá? Tem os conselhos de residência médica, você tem que pedir autorização, preencher uma série de condições. Mas vocês foram com isso mesmo? Fomos preenchendo as condições do que precisava e conseguimos a residência. Ela funciona na Santa Casa, uma residência assim, com 4 vagas, porque o nosso volume é muito grande. Sim. Por esses aspectos que o Evandro falou, até de tratamento SUS. Aliás, precisa ter o SUS para ter a residência, é sim, fundamental, não é? E aí você começa agora a formar pessoas desse espírito que a gente está querendo, sim, mais raiz, que examina, que pensa em diagnóstico, que põe a mão, né? Que não faz IA só, não é? Começamos a trabalhar com isso. Formamos a primeira turma, a colega que se formou quis fazer transplante também, está em São Paulo, terminando a formação. Vocês estão em qual turma já? Já tem a segunda turma. Nossa, que legal. Terceira, né? Terceira que já entrou mais gente aí. É. E agora, no final do ano, deve entrar mais. Então, quando você tem essa oportunidade, velho, de formar alguém, na verdade, você se recicla. Sim. Porque é o que ensinando você aprende. Eu tenho que ler todo dia. E todo dia é a pressão, né, Evandro, do residente. Fala, mas como que é isso? Eu tenho que estar lá explicando, o Evandro tem que estar lá explicando. A gente passa visita com eles. É uma pergunta diferente daquela que vem do paciente, né? Como a tecnologia está aí, né? Essa geração bem avançada nas perguntas, nas descobertas. Nossa, né? As perguntas tem tudo da IA. E como que é essa formação? É pago? É gratuito? Não, tudo é gratuito. Tudo e gratuito.
o Ministério da Educação dá uma bolsa para o residente. Hoje é uma bolsa em torno de R$4.000 que o residente ganha para trabalhar. Ele tem uma carga horária maior, ele tem 60 horas semanais. Sim. Então, ele vai ter o aprendizado dele em campo. Ele trabalha, ele vê o paciente e ele tem toda a supervisão nossa, do ensino, dos preceptores, do supervisor, do coordenador da residência. Tá? Então, é uma troca. Ele tem o aprendizado em campo, tá? E o serviço acaba tendo muito mais gente. Ou seja, você duplica, triplica a sua capacidade de atendimento. E bom para ele também que está recebendo uma bolsa, né? Tem alguma coisa. E tem uma bolsa. Uma bolsa. Esse é um programa nacional do Ministério da Educação. Olha, a gente nacional, que é muito boa. Poxa, a residência é um programa nacional. Todos recebem a bolsa, eles pagam direitinho, todo mês lá o residente ganha a bolsa. Então, assim, é um programa que tem que ser explorado. Você tem que participar dessa formação. E tem que ser falado. Formação. Tem muita gente que nem sabe que existe isso, né? Tem, talvez assim porque a maioria dos serviços, pelo menos fora de São Paulo, dos grandes centros, às vezes nem desconhece que tem a capacidade de implantar. Com certeza. Mas a gente sempre acreditou, né, Ivan? A gente fala, não, nós temos condição de fazer anos, residência. Tempo, Só que tudo tem um momento certo. Né? Como é que começou essa história que ganhou força? As faculdades de medicina que abriram aqui. Sim. Hoje tem duas em São José. Hoje tem duas. A Humanitas é em Morumbi. As faculdades, agora você está gerando mais pessoas no mercado, precisa mais de residência. Uma especialização. Opa, surgiu o momento. Vamos treinar mais pessoas. Às vezes, assim, aquelas coisas que acontecem. E a gente sempre mediu a quantidade de pacientes que a gente atende, né? Outro dia a gente estava brincando, eu e o Fernando, você já parou para pensar que a gente deve ter atendido, quase 30 anos nós estamos aqui, mais de 10 mil casos oncológicos na cidade. É um número bem significativo. Leucemia, mieloma. Dentro da hematologia, oncohematológica. Por cima de 9 a 10 mil casos. Mas pelo que eu entendi, vocês são os pioneiros aqui na parte também de transplante de medula, não é isso? Sim. Como é que foi vocês fazerem o primeiro transplante de medula realizado aí e autorizado pelo Ministério da Saúde? Como é que foi? Qual foi essa emoção de vocês? Leandro, foi assim, maravilhoso. Era talvez como aqui, uma sensação de missão cumprida, não é? Primeiro que consegui a autorização, como eu falei, fora, não é, de eixos como São Paulo e Rio. É um desafio. Era um desafio. E a gente conseguiu aqui no interior. Olha, não tinha faculdade de medicina. Sem na época faculdade. Isso foi há 20 quanto? O primeiro anos. Em 2004. 21 anos. Foi o primeiro autorizado em 2004. Puxa. Então, assim, você imagina, faz o transplante, a paciente que nós fizemos está aí até hoje, tem filhos, ela me chamou até para ser padrinho. Que legal. Assim, não tem, é muito gratificante. E, gente, esse primeiro também, SUS, hein? SUS. Enfermaria própria de transplante. Eu estou gostando do senhor que está falando bem do SUS. O pessoal tem a mania de xingar o SUS, mas o SUS... Não, o SUS é bom. O SUS, na pandemia, deu um show também, né? Vamos combinar? O SUS na área oncológica, ele funciona bbem. É óbvio, tem déficits ali orçamentários, sim, mas o país é muito grande e tudo. E o nosso papel, Evandro, acho que não é muito criticar, não. Eu posso criticar de maneira construtiva. Pontual. Sim. Nosso papel é atender. É resolver o problema do paciente. Fazer o melhor. É isso. É lógico. Imagina, nós combinamos aqui, a gente está trabalhando junto. Você está sempre reclamando. Não, então não fique. Você não é obrigado? É, verdade. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Evandro. Eu vi aqui. No princípio, vocês tiveram desafio, claro, no início, qualquer empresa tem desafio. Eu queria saber como é que vocês foram aceitos pela comunidade médica São José dos Campos. Vocês tiveram rejeição? Porque geralmente quando você vai sempre tem uma panelinha, né? Já tinha, naquela época. Vocês tiveram resistência aqui? Dessa panelinha médica que já tinha aqui, ou vocês foram bem aceitos? Há 27 anos atrás. Eu acho que não. A gente foi bem aceito, até por se tratar de uma especialidade que era embrionária na cidade ainda. Então o pessoal olhava e falava, nossa, vocês estão fazendo oncohematologia em São José? Porque até era novo, então. Até então o paciente tinha que ir para Campinas, para São Paulo, para Curitiba. E aí começam 2 jovens ali a tratar leucemia na cidade. Então o pessoal olhava e falava, não, mas vocês acabaram de sair das fraldas aí, se formaram há pouco tempo. A nossa diferença não é tão grande assim, né?
E aí, não, a gente foi bem aceito, até acho que pelo pioneirismo. Não se tratava leucemia em São José. Vocês não eram concorrente de ninguém, vocês chegaram para implantar uma coisa nova na cidade. E os colegas ficavam, poxa, vocês estão encarando um desafio. Eu falei, vamos tentar. Então a gente foi bem aceito, sim. Que bom. Eu acho, velho, sempre tivemos apoio, sim, dos colegas. Sim. Talvez na época não tivesse tanto essa... Você falou, vocês eram pioneiros. Essa segregação, e isso pelo pioneirismo, assim, pelo tipo de especialidade que as pessoas não mexem muito, sabe? Não é aquela especialidade que todo mundo põe a mão, né, Evandro? Todo mundo quer mexer, não. Acabava tendo apoio. Agora, vamos puxar a sardinha também, né, Evandro? Assim... tem nossos olhos, modéstia à parte, nós somos simpáticos. Olha os nossos cabelos grisalhos, né? Assim, não sou muito bonito, mas tem simpatia, né? Não, mas a experiência em qualquer ramo, mas médico, então... Eu não sei, às vezes o pessoal fala assim, mas é melhor você consultar um médico recém-formado, que a medicina mudou muito, ele já vem com nova tecnologia. Eu já prefiro os antigos. Porque já passou de paciente na mão dele, ele sabe tudo. Eu prefiro. Eu queria saber de vocês também, de vocês dois, o que vocês esperam do futuro para o centro de hematologia de vocês? O que vocês têm em mente para fazer que não está feito ainda, ou vocês pretendem mudar? Se tem mais de um consultório, se pretendem abrir mais? Nós temos o consultório, a gente está satisfeito com isso. Eu acho que a grande meta agora, né, Evandro, os transplantes têm diferentes tipos. Nós fazemos um tipo que chama autólogo. A gente usa a célula do próprio paciente no momento correto. Nós estamos muito próximo de também sermos os pioneiros no transplante halogênico, que é aquele entre irmãos, onde tem um doador. Esse é um transplante muito mais complexo. Sim. Mas a gente vem nos bastidores montando toda a estrutura para fazer. Nós estamos muito próximos agora de conseguir a autorização do Ministério da Saúde para ter também isso. E acho que seria o grande passo. Seria assim, o topo aí, não é, Evandro, de atendimento. Sim. Nessa área seria realizar o transplante entre irmãos. E isso do ponto de vista assistencial. Nós tivemos a grata satisfação de conhecer vocês e evoluímos um pouco para essa mídia. Conhecer vocês. Foi interessante, essa está sendo uma experiência muito interessante. Tem o ensino que a gente está aprofundando agora, oferecendo mais cursos em função da nossa experiência. Então, tem algumas frentes ali que a gente ainda quer vencer antes de passar o bastão, né, para quem substituir a gente, né? Mas agora, como vocês vão o estar halogênico com a gente, uma vez por mês, vocês vão trazer novidade, vocês vão poder contar tudo que vocês estão fazendo. Também. Convidados. Eu quero marcar com vocês, a gente vai fazer, se vocês quiserem fazer um filme lá do consultório de vocês, do laboratório, não sei como chama. Legal, velho, ótimo. E a gente, durante, vai passando aqui para o pessoal conhecer. Excelente ideia. Claro, excelente ideia. Excelente ideia. Porque deve fazer endereço, nós vamos passar daqui a pouco. Mas eu queria que vocês falassem, nós aqui tem 12 minutos a gente para encerrar ainda. Faltou alguma coisa para vocês contarem para a gente, que se vocês gostariam de falar e a gente não perguntou? Fala, Evandro, o que você acha aí? Eu acho que, continuando nessa linha, o que é um desafio para nós hoje é formar essa moçada jovem, que são clínicos interessados em hematologia, e fazer com que eles... A gente aprenda um pouco com eles como usar essas novas ferramentas e a gente passar para eles como examinar um paciente, colher uma anamnese, uma história clínica. A moda antiga, que nunca vai passar, essa moda nunca vai deixar de ser antiga. Isso nunca. Sim. Senão o médico vira um profissional substituível, né? É verdade. E não tem como. Eu acho que a medicina, algumas profissões você não pode substituir por uma inteligência artificial, por uma máquina. E ao mesmo tempo a gente não pode ser ranzinho, ficar assim, anacrônico e achar que não, esse IA não presta. Claro que presta, ajuda muito. Então, o que eu acho que a gente vai ter que explorar como empresa também muito é essa via de mão dupla, né? Formar gente jovem que pega essa experiência nossa, a gente incorpora na rotina deles, e a gente aprende com eles a usar as novas ferramentas. Verdade. E a gente, como empresa, também explora mais esse cenário, para que a gente tenha maior visibilidade. Porque eu estava conversando outro dia com o Fernando, a gente implantou o serviço aqui na cidade. A gente implantou o serviço primeiro da região que atendia o Cone Leste todo. Estamos aí nos maiores hospitais da cidade também, né? Santa Casa, Vivale, Pio 12. Então eu acho que o desafio nosso da empresa hoje é
É que a gente sempre fala, galinha não adianta ela botar ovo e não cacarejar, a gente precisa falar para todo mundo o que a gente faz. Todo mundo ter ideia. Não por um orgulho pessoal, mas porque a história é bonita, a gente ajudou muita gente, daqui a pouco a gente... são pioneiros aí, tem históricos Tem chegado bacana. Muita gente jovem, a gente vai passando o bastão, como o Fernando falou, mas é importante que saibam que o município tem condições plenas de atender, assim como ele faz hoje transplante de fígado, né, é uma referência em queimados, o Hospital Municipal nosso é excelente, é referência em trauma. A gente também tem uma excelência na nossa especialidade, na oncohematologia. E a gente sabe de várias regiões do estado e até do país que não tem, por exemplo, transplante autólogo que a gente faz. Por que não mandar para São José? Né? Vocês recebem então gente de fora aqui? Estamos abertos a receber. A gente sabe que existem regiões, a Baixada Santista, mesmo aqui no ABC, próximo da gente. Próximo. Região de Guarulhos, Mogi. São regiões que o paciente às vezes aguarda 1 ano, 2 anos para ter um transplante, e você vai tocando com terapias para segurar doença. E a gente aqui tem capacidade de absorver. Então, por que não por isso que tem que usar meios, mesmo. canais para divulgação? A gente tem um serviço com potencial para atender o estado todo. Esses encaminhamentos acabam tendo alguma regulação também do SUS, né? Então, não depende só da gente falar venha, não é? Tem que ter uma regulação. Mas mesmo a regulação é muito favorável a encaminhar para centros que têm disponibilidade de atender. Quer atender SUS? Quero. Estou aqui na fila. Quero. Ué, manda. Isso é. E tem como zerar a fila do SUS, né? Tem como ajudar muito. É verdade. Tem como ajudar muito. É óbvio que quando a gente conta a história, não é? Quando a gente lança os fatos marcantes. Sim. Mas talvez, né, Vânia, até para estímulo de outros aí, outros colegas que estão começando. Teve momentos muito difíceis. Quantas vezes a gente repensou, estamos fazendo a coisa certa? É um negócio, né? É um negócio. Tem dias que estava falando as de coisas não negócio. Vamos continuar. A dificuldade vem. Ele estava falando isso antes. Vocês estão juntos ali na alegria e na tristeza, não foi? É verdade, é verdade. Teve momentos ali difíceis. A resiliência, você tem aqui, você dobra, mas não quebra, e vai tentando, continua ali. Sabe como é que chama isso? Amor à profissão. Porque se você não tiver algo assim, aí chama do que quiser, né? O que acredita, a fé, vontade, amor próprio, amor pela profissão. Olha, se você não tiver algo que mova, você não faz. Também, né, doutor? Tem muita gente que tem amor pela profissão, mas não tem a preparação, não está disposto a pagar o preço, né? Eu acredito que tudo que você planta de uma forma consistente, com qualidade, você vai colher. Você pode passar por todas as dificuldades, tribulações, mas você vai colher aquilo lá na frente. Agora, tem pessoas que estão lá, acredita, que ama a profissão, mas não se dedica, não estuda, imagina. Eu concordo. Você está em razão, não é, Evandro? Eu acho que os momentos difíceis, o que nos manteve foi a solidez, muitas vezes técnica. Quando você tem um resultado ruim e algum gestor te chama, se você não tem uma solidez técnica, não, estou fazendo, isso pode acontecer, você é passado para trás. Então, eu concordo, Leandro. Essa solidez técnica de formação, sim, ajudou demais e nos fez chegar a diferentes frentes, aí, como a gente está lidando agora, né? E acho que uma visão nossa também de atender a comunidade. Porque, assim, se você pensa só no lado financeiro, é o que você falou, né, Fernando? A gente talvez estivesse atendendo só privado, consultório, plano de saúde. Mas você, sabendo que o SUS tem as limitações dele, mas que para boa parte da população, se você está disposto a encarar aquele desafio, você é a única chance da pessoa, você se coloca no lugar da pessoa. Eu vou trabalhar com restrições, mas eu vou trabalhar aqui. Eu vejo que é um valor tem um juramento, né? Quando se forma, ele tem um juramento de defender a vida. Mas muitos juram e depois ele fala, não, eu jurei, mas eu vou ficar só atendendo aqui, prescrevendo essa medicação. Olha o cifrão, né? Mas não Vamos tentar. Antes do senhor chegar, o doutor Fernando estava falando sobre isso. Então, o que eu posso ver aqui é um padrão, é um valor de vocês isso, né? Essa empatia de atender a população, atender a comunidade, independentemente de qualquer situação, é atender, é olhar ao lado ali como pessoa, né? Então isso é um grande valor hoje, que as grandes clínicas, né, muitas das vezes até vários médicos, eles não têm isso, vê o lado cifrão. E aí eu vejo que se isso não é um valor para uma empresa, ela vai ter pode ter um pico, sim, mas ela vai ter uma sobrevida mais curta. Então, Evandro, como que funciona? As pessoas vão nos seus médicos
que já estão acostumados, o médico dela, que ela está sempre lá, descobre um problema que tem que fazer o tratamento com vocês, ela procura ou o próprio médico indica vocês? Como que funciona isso? Em geral, a hematologia é uma especialidade que passou primeiro por um outro colega, por um clínico, um ortopedista, um ginecologista, passou por um outro especialista e a gente é uma referência terciária, né? Então ele fala, não, aqui tem alguma coisa, pode ser que tenha uma leucemia, um linfoma, aí ele referencia para a gente confirmar esse diagnóstico e propor que é muito específica a terapia. Sim, daí ele fala, vai lá no centro de hematologia. Quantas vezes a gente fala, eu sou hematologista, a pessoa fala, o quê? O que é hematologista? Eu confesso que... Ninguém sabe muito o que é. Ninguém sabe. Por isso que eu pedi, ele explicou no começo o que era. E isso é bacana. Então, eu vou no meu médico por um ou outro motivo, ele descobre que eu tenho um problema que tem que ser tratado, que é no ramo de hematologia, ele fala, então vocês vão lá no centro de hematologia, aí é encaminhado para vocês. É encaminhado. Em geral, é o que o Evandro falou, são encaminhamentos, né? Sim. Por isso esse contato muito grande aí com os médicos, por isso essa divulgação, mostrar bem a marca. Isso é importante. O hematologista... E os hospitais também encaminham para vocês? Tanto que a nossa rotina é muito hospitalar, né? É uma especialidade um pouco diferente. A gente fica muito em hospital, né? E essa característica da hematologia nos obriga, e o que é bom, a gente ter uma boa relação, uma boa interface com todos os médicos da cidade. Porque você pode receber um paciente de um cirurgião vascular, de um ginecologista, de um nefrologista, de um dermatologista, você não sabe. Então você acaba conhecendo todo mundo, todo mundo te conhece. Então a gente interage com todo mundo. E o paciente de vocês tem criança ou é só adulto? Só adultos, era acima de 19 anos. Crianças aqui na região ficou bem voltado para o GAC. Tá. Então a nossa expertise é com adultos. Acima de 19 anos. Acima de 19 anos. Gente, nós estamos caminhando para o final. Hoje realmente foi a estreia, para mim foi excelente. Eu já conheci o Dr. Calera quando ele veio com o doutor, mas você é uma simpatia também, inspira confiança na gente. Nós vamos ter mais programa como esse, trazer informação de qualidade para o pessoal. O Dr. Fernando vai trazer convidados, nós vamos mostrar o centro de vocês o tempo todo aqui no telão. Nós vamos fazer esse centro ficar conhecido no Brasil e no mundo. E a gente vai trazer alguns testemunhos também, né? Se o senhor quiser trazer pacientes também, é uma ideia às boa. vezes a pessoa... Sim, é legal. O senhor citou que hoje é casado, que o senhor foi até padrinho dele. É verdade. Isso é bem interessante. Aquela primeira leucemia que a gente tratou. É o que eu comentei. 22 anos, 22, 21 anos atrás, né? O tratamento das leucemias até um pouquinho antes do transplante, né, Leandro? Então... Mas olha, eu agradeço. Quando que a gente falou, Leandro? Acho que foi um sábado. Leandro não tem conversa. A Vera, então, olha, fica tranquilo, eu vejo isso, vejo aquilo. Olha, só tenho a agradecer o apoio de vocês. Foi muito bacana. Então é isso, combinado. Uma vez por mês nós vamos fazer esse bate-papo aqui leve, de uma maneira que o nosso telespectador consiga entender. Eu queria que o senhor deixasse as considerações finais depois, doutor Calera, que é o dono do podcast. E as redes sociais, né? E deixar o contato de vocês, rede social, o endereço. Telefone. A gente deixa na página, mas falando também, a pessoa assistindo o vídeo, depois ela marca. Mas, Vera, somos os dois donos, tá? O Evandro e eu. Não fazemos nada separado, né, Evandro? Então, pronto. Esse podcast vai ser sempre junto. Senhor, mas ele falou que é igual um casamento. Ele falou aqui. Mas agora ele já falou, posso falar, tô brincando. A minha esposa reclama que às vezes ela fala, você fala mais com o Fernando do que comigo. Eu preferiria falar mais com você. Mas infelizmente não dá. Não, a gente é quase irmão, a gente brinca todo ano, né? A gente é quase irmão já. 25 anos juntos. 25 anos. Né? Pode deixar as considerações. Passou muita água debaixo da ponte. Fala ali, olha para o nosso telespectador, para ela com a câmera ali e fala. O que eu acho que é interessante, a gente tem algum tipo de feedback, não? Dos telespectadores. Sim. E seria interessante que a gente tivesse ideias, comentários, né? Quem estiver nos assistindo, comente. Do que fazer. Se achar que tem alguma melhoria ou sugerir um tema. Uma pergunta para o próximo programa. Claro, né? A gente interage, né? Responde. Isso que é bacana. Então, eu acho que isso é bacana, ter o feedback de quem nos assiste, de quem nos ouve. Qual que é a rede social do senhor? O senhor não tem? Tem o Facebook. Clínica. Mas temos a clínica. O senhor tem Facebook? Sim, mas temos o da empresa, que é o melhor, empresa, né? A gente vai deixar lá. Tem conteúdo bacana que o pessoal se interessa? Eu me interesso, então eu acho que todo mundo se interessa por assunto assim. Sim. Tem? Sim. Então, nós vamos deixar na tem página. Tem a nossa homepage, né?
Tem a homepage. Eu acho que a gente precisa agora, Vera, nesse novo momento agora aí, dar uma Agora chacoalhada ali, não é? Vamos na prática agora. Com o Instagram, que tiver que botar o braço lá para tirar o sangue lá. Vamos lá. O senhor sabe que tem que ir até pro TikTok agora. Eu e Leandro e o Marcelo, a gente era resistente ao TikTok. A gente achava que tinha que ficar dançando, que era só não dancinha, tem, não. e não é. Lá tem conteúdo. O Fernando, que está com a gente aqui agora, ele falou: não, vamos pro TikTok, deu super certo. É mesmo, É mesmo? É, a rede social lá bomba. É mesmo. Então, vejam, nós TikTok, somos... YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Viraremos Porque você lá. compartilha conteúdo lá, né? Quando a gente fala TikTok, a gente imagina um outro tipo de conteúdo. E não, na verdade, esse conteúdo a gente coloca lá também. Isso é o que faz sentido, né? Assim como a rede social TikTok, ela tem um público que gosta de algumas coisas que não vem ao caso, né? É. A dancinha, por exemplo, mas tem um público que gosta de conteúdo. E isso é o que é interessante. Que a gente faz os cortes, porque o pessoal hoje tem preguiça de assistir um programa inteiro. Entendi, velho. Tem que ser curtinho ali. Faz os cortes naqueles assuntos importantes, né, que a gente viu que a pessoa tem interesse e joga na rede. Vamos fazer shorts então também. Pronto. Né? Doutor Fernando, deixa as considerações do senhor. Eu novamente reitero, gostei muito de ter participado, gostei muito da gente ter criado esse tipo de situação, né? O Centro de Hematologia, ele nasceu talvez de uma demanda da comunidade, e eu quero aqui deixar claríssimo, né? O Centro de Hematologia é desta comunidade. Nós hoje tocamos aí o serviço, mas a gente está aqui para atender a nossa comunidade. Esse é o nosso maior prazer, pode ter certeza disso. Tá vendo, gente? A gente só traz médico aqui, aqueles médicos raiz, hein? Pode confiar. Conteúdo de primeira. Conteúdo de primeira. Eu agradeço imensamente vocês aqui. Nós vamos aprender sempre, né, Leandro, com eles aqui. Com certeza, com certeza. Então, gratidão mesmo. E a gente se vê no próximo mês. Eu vou agendar e mando a agenda para vocês. Excelente. E aviso na página no próximo programa de vocês. Sempre com bom conteúdo. Então, você vai ter esse tempo para trazer outro convidado, ou vocês mesmos. Vamos fazer uma filmagem lá no Centro de Hematologia para mostrar que durante o programa nós vamos mudar muita coisa, vai ficar no ponto do gosto de vocês, claro. Muito obrigado, Vera. Muito obrigado, Leandro. Grande abraço a todos que estão nos acompanhando. Um abraço, uma satisfação conhecer o Dr. Evandro, Dr. Fernando. A gente chegou a conversar algumas vezes pelo WhatsApp. Uma satisfação em estar aqui agora. E é isso. Até a semana que vem. E você que não conseguiu assistir ao vivo, clica depois no nosso story, no link, cai na página, assista, comente, curte, compartilhe. Nós estamos no TikTok também, Instagram, Facebook, YouTube. E nós vamos fazer uns cortes bacanas lá. E você não conseguiu fazer uma pergunta ao vivo? Deixa na página. A nossa página é aberta. A assessoria deles pode responder para vocês. Ou então a gente deixa para o próximo programa as perguntas. Muito obrigado pela audiência e até segunda-feira, se Deus quiser, com mais um Pelo Bem de São José. Tchau, tchau. Um ótimo final de semana e até segunda.